Tô esperando a Lu aqui me aceitar de novo, que o Instagram derrubou a live. A conversa tava tão boa, gente, que a gente falou pouco. Oi, Gé, obrigada. Entrou agora. Olha lá. Pronto, entrou. Aqui é uma foto do interior da Catedral de Salzburg, tá? Que é um estilo italiano, estilo romano. Não, tá Não sei, dando tá para muito ver. claro, Depois a gente. mas É, acho que é a própria foto que tá clara. tá. Os detalhes, tá? Então vamos lá. Só para dizer que é um estilo barroco, né, que compreende o período de 1556 até 1730, e os arquitetos de maior destaque nesse período foram Johann Bernhard Fischer von Erlar, de 1656 a 1723, e o seu rival Johann Lucas von Hildebrand. Não sei Lu, se e você eu chegou falei a para os estudar. alunos que depois você vai anotar, nós vamos anotar lá nos stories o nome desses arquitetos, que eles vão ter que estudar os arquitetos e por que que eles brigaram, viu? Porque eu adoro mostrar isso para eles. Tá bom. Os detalhes das Os brigas dos detalhes e as arquitetos, né? Igual polêmicas. Michelangelo brigou com um monte de gente. É E os verdade. bastidores da Tem os arquitetura. bastidores. Então, e o Fischer, ele, olha aqui, agora dentro da cidade de Viena, o Fischer projetou a Biblioteca Nacional Austríaca, que é lindíssima, é Olha o maravilhosa, detalhe no tá? telhado E ali. deu a... São esculturas com cavalos, é isso que eu estou entendendo, Lu? Sim, Que são maravilhoso. esculturas com cavalos. Olha, eu vou mostrar o interior. Essa aqui é um Sim. desenho, né? Uma caricatura. Mas depois, deixa eu ver aqui. Ah, aqui é o Olha que interior coisa já mais da linda. Olha biblioteca, a riqueza de maravilhosa. detalhes, gente. Então, ela tem elementos Uhum. estrangeiros, principalmente italianos, tá? E aqui, deixa eu passar, Maravilhoso. tá vendo? O E teto foram esses é arquitetos que você citou, maravilhosa. né? Tá. Esse foi o Fischer, Você visitou tá? essa Olha só. biblioteca. Sim, sim, várias vezes É porque na às vezes cidade são de tantos Viena. detalhes para quem é um Maravilhosa. apaixonado também pela arquitetura, não só um arquiteto, que você às vezes não consegue ver tudo num dia só, né? Não, impossível, impossível. Mas no caso, a gente morou 2 anos lá, né? E a gente namorou 1 ano e meio, então eu já também viajava para lá, então por isso fui conhecendo, mas toda vez que eu Tem volto tem sempre um lugares olhar novos para para conhecer. arquitetura. É mesmo para revisitar, né? Porque a gente acaba revisitando os lugares que a E gente nesse gosta revisitar, e, eu queria e também, sempre é um eu olhar queria ressaltar diferente. o seguinte: você como uma espectadora da arquitetura, tá? Não como arquiteta, porque eu acho importante a gente ressaltar isso. Uhum. Quando você revisita, existe também aquele sentimento de, nossa, eu não tinha reparado nisso? Existe? Nossa, sempre, sempre, sempre. Parece que cada momento é um olhar diferente, né? Cada situação, cada momento da vida, cada estado de espírito, enfim, eu acho que desperta um olhar diferente. Nossa, sempre. Mesmo os lugares que a gente, assim, ama e vai com frequência, praticamente assim na ponta. Sempre tem aqueles lugares que a gente adora e vai sempre, né? O Lu Mas tá me cada perguntando vez aqui no é WhatsApp, essa diferente. biblioteca você pode usá-la? Tem um lugar onde você pode ler os livros? Como que funciona? Sim, essa parte não, tá? Mas tem uma parte que fica assim aberta ao público, né? E aí é possível usar. Mas não é muito grande, não. Eu, por exemplo, quando eu estudava, eu fiz um visiting scholar, também usava para fazer pesquisas, para escrever artigos. Eu trabalhava muito na biblioteca da Universidade de Viena, que é a maior. Que Também tem lindo. várias universidades, né? Mas é,
é mais Entendi. frequentada do que Essa essa, por daí deve ter exemplo. um acervo Essa ficou histórico muito onde não se turística. pode, os livros são patrimônio, né? Não se pode mexer, né? São, são, exatamente. Eu vou falar sobre essas questões Pode de seguir. patrimônio também. E o outro arquiteto, né, o Hildebrand, que foi o rival, né, do Fischer, ele trabalhou na construção do Belvedere, que é o Palácio de Verão do Príncipe Eugênio, em Viena, tá? E sucedeu o Fischer no cargo de arquiteto da corte em 1727. É, Então veja que quem existia iria toda fazer uma o quê, né? competição, né? Qual castelo Então, iria ficar é o para qual Belvedere. arquiteto? É verdade. E são tantas obras que imagino que eles tinham muito trabalho. E tem, né, ainda, porque além de conservar, eles estão sempre também construindo novos prédios. Então, enfim, a arquitetura é muito valorizada, é muito bem cuidada na cidade e sempre restaurada. A gente não vê nada assim sendo, não vê nada destruído, dilapidado, sem conservação, é tudo muito conservado. Então, isso é Eu ia algo que a falar gente assim, a precisa aprender, cultura de um país na né? preservação histórica dos seus edifícios, né? Nossa, impressionante. E assim, no papel jogado no chão, você pode olhar Extremamente que não tem limpo. Todas nada as no ruas que chão, você né? mostrou até agora Uhum. é uma coisa inacreditável, né? Então, infelizmente, aqui no Brasil, eu acho que a gente tem um caminho muito grande para seguir nessa cultura da limpeza. E você viu mais isso aí aonde você morou, por onde Que você é a educação, passou, né? você chegou a ver outros lugares que não são assim? Essa é a minha pergunta também, que os alunos me fizeram. Se existe, por exemplo, se você Que não tem são algum porque país que você cita por onde você passou conservados. e morou, que você fala que eles não têm tanto esse cuidado de ruas É. limpas, de tudo muito organizado nesse sentido, por também ter muitos turistas, né? Às vezes a gente se preocupa com isso também, né? Uhum. É. Olha, eu senti isso Istambul. claramente em Istambul, né, na Turquia, e um pouco até um pouco em Praga, Praga deve ser entre leste maravilhosa, europeu. né? Apesar é maravilhosa também, inesquecível, mas a gente percebe, sim, um pouquinho de um descuido, até por ser, enfim, como os países do leste europeu, né? Eles trabalham menos na conservação do Então que os tem essa países da Europa diferença, a Ocidental. ruptura também, né? Sim, a gente percebe. Países que foram colonizados, enfim, passaram por regimes socialistas, alguns comunistas, foram colônias, então, da Rússia, por exemplo, e a gente percebe que existe essa É legal diferença. você falar disso. Sim, mas são Muito maravilhosos, legal você falar têm a sua disso, beleza. dessa, dessa. Nossa, fugiu a palavra. Você acabou de falar a palavra, me fugiu. Dessa. Não da Dessa diferença, diferença, porque você falou consegue? assim que foram pelo comunismo, pelo socialismo, colonizados. Sim, foram Isso. colonizadas, né? Foram colônias. Sim. Então, a colonização, enfim, influencia muito, né, Sim. na cultura do povo daquela região e nos costumes, Aqui a consequentemente, falta né? falando do regime comunista, isso é verdade, né? Do leste europeu. É, sim, do leste europeu foi extremamente E influenciado, nesse né? cuidado com a arquitetura também, né? E também são países que não têm tantos recursos e muitas vezes não são partes também da União Europeia, né? Não tem, enfim, todo esse apoio para a restauração. Então, são países que estão se Sim, reconstruindo, né? Também, passaram desse por período de tantas dificuldades e colonização. guerras, né? Sim.
Então, foi na segunda metade do século XIX que a monarquia austro-húngara começou a se tornar um Estado moderno, sob o reinado de Franz Joseph I. Marido da Esse é o marido da Sissi, viu? Da Sissi, a Da imperatriz. princesa Sissi, Da gente. Sissi. Ele foi um imperador extremamente importante e, enfim, que agregou uma série de, enfim, que trouxe um crescimento, que trouxe novas construções, promoveu o crescimento da cidade de Viena. Tá? Depois eu vou falar das principais obras que foram construídas durante o império dele, durante o período em que ele era imperador. Então, durante o império de Franz Josef, Viena virou um centro econômico. E foi lá que aconteceu uma significativa reestruturação urbana, com construções em edifícios nos mais variados estilos, assinados por arquitetos de todo o mundo. No fim do século XIX, surgiu o estilo funcional. Então, Sim, aqui ainda maravilhoso. Belvedere, tá vendo? Olha esse Visto jardim. de longe, o jardim, tá vendo? Maravilhoso. Olha que lindo. Olha o detalhe, Aqui no olha o interior madeiramento, dele, né? extremamente rebuscado, barroco. Sim. Nossa, a Olha aqui diferença. dentro também. Aqui são as salas. A entrada. Olha, essa sala, cada sala é A parede é pintura, caracterizada de uma é forma toda muito pintura. diferente. Tá. Pintura. Sim, tudo pintura. Não, isso Olha é os uma lustres, que coisa. maravilhosos. E olha o teto curvo, né? Essa abóbada formando o teto, e cada detalhe que eles colocam, Sim, cada, né, afresco de pintura que eles colocam também maravilhosos, né? maravilhosos. E são tão distintos, né? Cada sala é diferente. Olha, outra É, sala do essa não tá palácio. dando para ver muito bem. Ah, e as casinhas coloridas, gente, Olha. Lu? As casinhas Então, coloridas. as casinhas coloridas, vou falar que então, é o estilo funcional do final do século XIX, tá? Que também ficou conhecido como século XX. Obras de maior destaque no período são as residências operárias de 1915. Tá? Então, tem Olha aqui as que casinhas lindo. coloridas. Aqui, no Tá. caso, são em Innsbruck, tá? É no pé dos Alpes? Olha Fica só, no que pé dos graça. Alpes? Nada mal, né? Uma casinha dessa. Olha que Fica em maravilhoso, Innsbruck. gente. Lindos, né? Olha que graça. São as E essa casinhas arquitetura, ela era funcionais. feita na época da industrialização para os funcionários morarem, né? Funcionários, para os funcionários. Exatamente, E até ela hoje. também está tomada pelo patrimônio histórico, né? Sim, ela também está É tomada. muito, é muito lindo, Está gente. tomada pelo Quando isso enche patrimônio. de neve, essas casinhas se destacam ainda mais. Se destacam, é maravilhoso, é lindíssimo. Então, aqui eu vou falar um pouquinho das principais referências arquitetônicas do país. Por exemplo, a região do... Olha, aqui, só voltando um pouquinho, é Innsbruck também, o centrinho, tá vendo? Sim. Ele é todo cercado pelos Alpes. Obrigada, Guto. Olha que O Guto Cury maravilhosa tá, Lu, cidade. pensando aqui para te prestigiar. Ai, que legal, meu Obrigada, primo, Guto. maravilhoso. Obrigada, Guto. Que legal que você está aí. Que legal. Essas são as casas funcionais também, tá vendo? Os Alpes em volta, né? E tudo isso, bom, aqui Eu ainda sei, é eu que eu sei. tirei O várias acervo é bem fotos aqui, tá grande. vendo? É imenso. Então eu queria falar um pouquinho, olha, uma construção, é um Sim, estilo é. mais rococó, não é? É que a gente vai pulando de estilo em estilo, porque o teu olhar, só para explicar um pouco para o pessoal, é um olhar de uma pessoa que não estudou arquitetura, gente. Ela vai gostando, ela vai fotografando, Não, e não. independente disso, a conhecimento que a Lu tem, ela tem trazido até uma parte histórica da arquitetura muito grande aqui para a live, enriquecedora, tá? Depois a gente pode detalhar tudo isso daí. Então até para mostrar as Sim, influências, né, da colonização, como a Áustria foi colonizada por germânicos, por
enfim, por italianos até, tem influência italiana, tem influência húngara. Então, são vários estilos que convivem, né? No mesmo cenário, muitas vezes, É porque vizinhos, a gente, essas quando estuda construções, a arquitetura e pensa enfim, na são Áustria, né, a feitas. gente vê, ela é o centro, ela está no centro da Europa Oriental e Europa Ocidental, ela foi, é como se ela era tanto passagem como a colonização, né? Então, todos esses estilos a gente encontra muito lá, Sim, né? Essas influências por períodos diferentes, também por ser um local estratégico entre as Europas, né? Oi, Lu, fala aí da exatamente. gente. Quem é Ciro? Ciro, Ciro Júnior. O Então, Lu, Cirinho, fala aí esse é da meu gente. irmão. Lu, manda um beijo pro seu irmão que ainda morre de saudade. Fala aí, gente. Um beijo. Ele quer um beijo, Cirinho. Meu O momento de seu destaque momento de na live, destaque na Sirinho. live também. Pois é. Aqui é uma outra construção também muito conhecida na cidade de Innsbruck, que é o teatro, o teatro não, o telhado de ouro. É uma espécie de um museu, né, no interior, mas essa construção ela é conhecida e, enfim, é um Na local verdade turístico ele é como se fosse um e afresco muito na fachada, é como visitado. se fosse um. Eu até brinco assim, é um quadro em forma de arquitetura, né? Onde todo mundo quer fotografar, todo mundo quer ver. Ele está inserido no edifício como um grande destaque arquitetônico, né? É, é isso mesmo. Então, lá também se encontra a estação em Innsbruck, né? A estação de teleférico do Do céu, Hungerburgbahn. você falando, Não sei, eu eu nem aprendi a falar faço com meu ideia. marido. Depois você vai escrever tudo isso aí pra gente. Hungerburgbahn, tá bom. Que foi construída pela arquiteta, olha só, pela Ah, arquiteta eu sou Zaha apaixonada pela Zaha. Hadid. Pelo nome, parece Nossa, turca. apaixonada, é uma Ah, é? pena que ela já faleceu. Ela ia vir para o Brasil e eu ia na palestra dela, infelizmente, um ano antes ela faleceu. Ela é maravilhosa. Poxa. Então, ela também foi responsável pela modernização da rampa de saltos de esqui Bergzell Schanze. Tá? Hadid empregou uma técnica no teleférico para garantir uma vista espetacular, mesmo com as várias alterações de ângulos de inclinação. Então, a cidade de Innsbruck, ela conta com construções aqui, o que a gente Uhum, estava falando da sim. mistura, né? De estilos. A cidade de Innsbruck conta com construções em estilo gótico, renascentista e barroco, além de refúgios mais modernos e ecologicamente inovadores. Dentre os destaques da construção, olha lá, vou chegar, estão a Helbling House, com uma fachada de estanque Aham, branco, que é aquela, isso. voltando um pouquinho, Aham, essa de esquina, né? E o Goldness Dach, não, Goldness Dach, sim. que é o telhado dourado, quando traduzido, que é um balcão coberto com 2.657 telhas de cobre folheadas a ouro, construído sobre a ordem do Olha imperador que Maximiliano I. Então, Palácio Imperial, que tem aquecedores de porcelana esmaltada com tubulações camufladas e paredes Ai, que revestidas de maravilhoso, seda. gente. Olha isso. A história da arquitetura é magnífica. Ó, o Palácio Aqui, Imperial. Palácio Olha, Imperial. gente, olha esse teto e esse lustre. Olha o que é isso. Exatamente. Olha essa, Ai, como desculpa, chama gente. essa sanca, né? Sim, Ao redor, tem apliques e ao afrescos, né? redor, Olha que sanca. Olha detalhe, que é um maravilhoso. detalhamento fantástico. Na época eles não tinham recursos, né, para fazer com a facilidade que a gente tem hoje. Imagina, eles faziam tudo à mão e demoravam anos e anos para isso ficar pronto. Capricho. Nossa, mas que capricho, né? Quer dizer, sem nenhuma tecnologia. É admirável, É por isso que eu falo, é inacreditável. fantástico.
E no fim, com tanta tecnologia, a gente simplificou, né? A gente deixou tudo extremamente A gente veio simples para e básico. 1910, que eu sempre cito um grande mestre, que é Mies van der Rohe, e a Bauhaus, que depois Hitler fechou, que ele fala a famosa frase que todo mundo usa, que é menos é mais. E o que eu digo para os meus alunos que é É, importante o arquiteto, mesmo que ele queira escolher um estilo que ele gosta, eu acho de extrema importância para ele entender outros estilos, porque se ele tem um cliente como você, que chega de uma cidade que você é apaixonada por essa cultura, e ele não sabe fazer isso, ele não vai ser contratado. Você sempre vai procurar alguém que interprete o seu gosto para colocar na sua casa, né? Sim, que tem isso é esse olhar, extremamente né? importante e Acho que por sim. isso conhecer, né? Tem, tem a ver, porque a gente Sim, vai interiorizando, né? Internalizando esses estilos. E claro, sim, né? isso é Sempre super tem os importante. Por isso que o preferidos. arquiteto, eu sempre falo, às vezes, mas o arquiteto tem que ter um estilo. Eu falo, não, na minha opinião, o arquiteto ele tem que saber todos. Não, Ele ele tem que conhecer, né? Todos e eu acho que se dedicar aos sim, estilos ele ou ao tem. estilo do Porque cliente, existe né? também Acho que isso, mais né? ou O menos. cliente tem a sua vontade de ter aquela casa personalizada e não aquela casa que tem a cara de que todo mundo faz a mesma coisa, né? Então eu tenho um pouco eu É, luto um pouco contra isso da gente também criar uma personalização do estilo para cada cliente, né? Eu acho muito importante isso. Sim. senão fica muito padronizado, né? Massificado. E na realidade, a casa, o lar, né? Onde é a sua intimidade, E o arquiteto retrato tem que fazer seu, essa né? interpretação, e muito importante ele conhecer tudo isso, porque a gente tem que ser um pouco psicólogo também, entender da sociologia, é o que eu falei, essa interdisciplinaridade da arquitetura, para poder interpretar o sonho do cliente e transformar em realidade, né? E é uma profissão maravilhosa, né? Eu Encantadora. acho que daqui, Nossa, é daqui a pouco a Lu vai estar maravilhosa estudando essa arquitetura, troca. gente. Não, só a curiosidade mesmo, de hobby, por gostar mesmo. Então, outros destaques são o Tirol Panorama. Olha só, ainda estou aqui. Ah, o Tirol Panorama. Não sei se ficou tão Mais ou clara essa menos, né? foto, mas é uma foto Isso. de panorama do Tirol. É uma pintura circular e panorâmica de 360 graus sobre 1.000 metros quadrados que foi transferido para o Museu Sim, ó. Anbergzel em 2010. E ainda o teatro Fest Olha que coisa Stillhouse. Olha lá, maravilhosa. olha que lindo. É encantador. Que fica na cidade de Erl. Erl. É Erl. Olha só. E esse que eu não conheço, eu falei para o Paulo, nossa, Faz a o próxima vez que a checklist gente for, aí, eu vou querer antes de conhecer. você vir para o Brasil, para você passar por lá. Lindíssimo. Pois é, sempre tem lugares novos. E vou te falar, aprendi muito aqui preparando essa live. Conheci Olha que muitos legal. lugares que a gente não tinha ido ainda. É. Então, ele tem fachadas escuras harmonizadas com a paisagem de florestas sombrias do Tirol no verão e no inverno. Sua arquitetura se destaca em meio à paisagem coberta de neve. O teatro tem o maior fosso de Olha orquestra do esse aqui. mundo. Então, olha só, Eu eu fico estou enlouquecida passando com esses aqui. detalhes. É de uma riqueza muito grande, uma riqueza Maravilhosa. arquitetônica muito Essa aqui grande. Essa daqui, na verdade, deixa eu Uhum. ver, a partir daqui, tá? Eu estou falando sobre a Baixa Áustria, que é o estado do Nordeste austríaco. E essas figuras, né, essas fotos, são da Abadia de Melk, que é destaque por ser a maior construção Nossa, barroca da região. Olha que não, isso maravilhosa, porque a gente fiquei está falando encantada. ainda, nós estamos só na Áustria, né? A gente Não, está imagina que a nos gente, não, a gente arredores vai ficar só na Áustria ainda. hoje, Lu.
Não, com certeza, mas se a gente conseguir falar de todo o Se material você conseguir preparado, pelo tá menos ótimo. encerrar a Áustria antes que a live Não, derrube a gente daqui a pouco de novo. não, já me dou por satisfeita. Olha, missão cumprida. Então, esse imponente edifício nas cores amarela, branca e azul está localizado na região de Wachau e foi construído em uma rocha com vista para o rio Danúbio. Devido à sua esplêndida arquitetura, a Abadia de Melk foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade em O Lu, o 2000 pela detalhe daqueles Unesco. pilares, eles são em mármore ou Tá? são pinturas? É, esses detalhes, tudo Aonde? mármore, Aqui né? são em mármore. São em mármore, todos em mármore. Uhum. É, madeira nos bancos, Maravilhoso. é mármore. E no chão, né, também. Aqui é a biblioteca. Então, desde 1089, os monges beneditinos viviam e trabalhavam na Abadia de Melk, que é composta por uma Olha isso, escadaria gente. Essa foto imperial. ela é Olha que muito maravilhosa. clássica. Podem achar em tudo quanto é lugar na internet e aí o pessoal Olha, não sabe nem onde fica, né, Lu? pois é, e eu também não fui conhecer pessoalmente, mas eu queria morrendo de vontade de conhecer. Então, os destaques, Tá. tá? Eu não tenho Abadia. todos, mas Uhum, aqui é a maravilhoso. Abadia Vista Posterior, né? Mas existe o salão de mármore, a varanda, a biblioteca, a igreja da Abadia, bem como um parque com seu pavilhão barroco, o bastião norte com laboratório de Varral e um terraço panorâmico, tá? Aqui ainda mostra visto de fora, né? Outra, agora a gente vai para outra. Outra construção de destaque é a Abadia Meu de Deus. Dürstein, que tem uma marcante É, torre azul lá, e branca, que pode ser vista de grandes distâncias. A torre representa a ressurreição e a superação do sofrimento em um mundo celeste mais livre. Daí as essa cores música azul e branco. é Então, a linda, história né? da igreja a história da igreja começou maravilhosa. Começou em 1372, quando Elizabeth von Kuning fundou a capela dentro das paredes de seu castelo. Mas só em 1410 foi concluída a construção do claustro, no complexo do mosteiro da igreja Que e da lindo. cripta. Olha, aqui no interior. Olha que coisa mais linda. Olha os detalhes e os afrescos, né? Pois é. Então, a visão teológica de Hieronymus Hubelbacher deu vida a um novo estilo barroco. O arquiteto Youssef Munganast projetou os portais, Jacob Brandtauer, a igreja e quad, e Matthias Steiner, o campanário. O artista italiano Santino Bussi criou os querubins na igreja e os relevos de estuque no teto, que retratam 6 festivais do ano litúrgico. Então, aqui a gente está falando Você fez dessa você igreja. mostrou uma Tá? imagem da área externa, agora você está voltando na área interna de novo, né? E você viu, você sabia que elas eram criadas É, nos topos das montanhas também para ter aquela grandiosidade de mostrar o catolicismo, né? A força do catolicismo para a população, né? E, sim, e sim, como os aquela castelos presença assim, também, somos né? mais próximos de Deus. É. A grandiosidade, é, enfim, é maravilhosa, assim. Então, a igreja tem ainda um órgão de estilo barroco no sul da Alemanha, construído em 1724 pelo mestre vienense Christoph Patzner. Ele é formado Não. por 860 tubos. Tem 2 Você manuais e tem foto pedais com desse 16 órgão, Lu, aí ou não? registros. Tá? Ah, Deixa eu depois eu ver, acho que eu coloco. não Não, tenho. Infelizmente, depois eu não. coloco. Faltou. É porque, assim, para eles olharem os detalhes também de Tá como é feito, bom. porque é um instrumento de som, né, importante, e que o arquiteto também tem que pensar isso na reverberação do som na, na igreja toda, né?
É, muito interessante. Faltou o Uhum. órgão. Fica na parte de trás, né? Então, o mosteiro da Abadia de Dürstein foi renovado no fim dos anos 80. O claustro, a cripta e o campanário foram restaurados por meio de doações. Hoje o mosteiro conta com salas para seminários, concertos, exposições e degustação de vinhos. Na ala norte da abadia se encontra a escola primária e na ala oeste estão os Então, apartamentos ela é para aluguel a longo extremamente prazo. usada, né? Legal isso Ela é, também. você vê, É, não, tem eu, muitas ele é utilidades. restaurado e ela é Aqui, utilizada. Isso que eu também acho extremamente importante nesse restauro de patrimônio histórico. pois é, não fica um espaço perdido, né? Ao contrário. Dentre as outras construções extraordinárias da Baixa Áustria estão as ruínas de Agstein e Dürstein, bem como a igreja paroquial de Spitz, caracterizada pelo estilo gótico. Então, deixa eu passar aqui. Aqui são ruínas. Aqui, ó, Ah, a igreja de Spitz, isso. dentro. É um estilo gótico tardio. A torre oeste dessa igreja foi construída por volta de deixa eu ver, vou voltar aqui, 1300, quando a parte mais antiga da igreja, que datava de 1163, foi fortificada. Em 1581, o telhado da torre foi coberto com azulejos, bem como a nave tripla, dividida pelas janelas e contrafortes de arco alto e pontudo. Então, aí é um estilo enfim, da arquitetura, Ah, né? Você sim, não pode é. E dizer aqui você melhor. está vendo onde fica esse detalhe aqui, onde ficava o púlpito? Você está vendo o detalhe do púlpito? Nessa parte alta aqui, e Sim, esse estilo gótico também sim. fantástico. Olha os vitrais lá no fundo e aqui na lateral direita. É o que eu estou conseguindo ver aqui em detalhe, tá? Sim, sim. Maravilhoso. E parte do estilo gótico, infelizmente, foi perdido, já que no período barroco, a igreja paroquial de Spitzer foi redesenhada. Mas nos altares e no púlpito, o estilo barroco se É. mistura Porque harmoniosamente você com o vê aqui esse gótico. estilo gótico todo, né? Maravilhoso. É uma reposição, né? Algumas dessas construções que você citou, elas foram destruídas pela Primeira e Primeira e Segunda Guerra. Pelas Alguma delas, guerras? você tem algum dado histórico disso? Sim, sim. Muitas das construções, principalmente Uhum. da cidade de Viena, eu posso dizer, por exemplo, a Stephansdom, ela foi destruída e foi reconstruída durante a guerra. Então, várias construções, né? Muitas delas também foram realizadas depois da guerra, É, ou renovadas, né? porque às Por vezes terem eles sido não conseguem destruídas. exatamente o projeto original ficar com uma perfeição, né? Não, aí assume um novo olhar um pouco mais moderno, né? Por mais que eles tentem, enfim, buscar o estilo original, eu acho que acaba sendo atualizado, né? Acaba sendo um novo olhar Hoje nessa reconstrução. a tecnologia nos Então, ajuda aqui, muito nisso, porque hoje a gente consegue documentar muita coisa, e o que a gente tem também prestado atenção, que eu estou num congresso do Digital Future, são as impressoras 3D, o quanto elas estão ajudando a gente até, imagina numa reposição de uma peça dessa, né? A gente vai do meu passado ao Deus, futuro, vendo o pois é. quanto a arquitetura tem possibilidades se acontecer alguma coisa, e citando um pouco o que aconteceu a tragédia de Notre Dame, né? E eles estão Uhum, recuperando sim. a catedral muito rapidamente. Então, aqui eu vou só encerrar essa parte da igreja, dizendo que no alto do altar, o alto altar foi construído em 1724, vindo do mosteiro Niederaltair,
tendo a igreja ainda 2 altares laterais nos pilares da frente e outros 2 no final dos 2 corredores. O púlpito data de meados do século XVIII, tendo em seu teto a figura de São Maurício, além dos querubins com símbolos evangelistas. No parapeito do sótão, do órgão gótico, datado de 1380, está a imagem de Cristo e 12 apóstolos. Outro destaque da igreja são o grande crucifixo, obra da Escola de Danúbio. Eu procurei esse crucifixo, mas não encontrei foto. Tá? Fica aqui o registro. E ele foi feito por volta de 1510, quando fomos descobertos. E as 2 figuras de Maria e João, que datam do século XVII. São detalhes que a gente depois eu posto lá nos stories esses detalhes, tá? Tá. A arquitetura da Baixa Áustria se destaca pela estação portuária Kremstein, no Danúbio, que é também conhecida como Portal de Wachau, por ser um enorme portal de metal, e pelas construções barrocas da Catedral de São Pölten, símbolo da cidade antiga. Tá? Deixa eu passar aqui mais rapidamente. Aqui. Catedral de São Pölten, castelos de Marsfeld e o convento de Klosterneuburg. Então, vamos lá. As construções. Castelo de Marsfeld. Lembrando o rio Danúbio, o principal rio que passa pela Áustria. Por Viena também. Gótico. Olha, essa foto é magnífica. Olha só, no interior, a biblioteca. Essa foto é magnífica. Maravilhosa, né? Olha esse prédio. Outro. Olha essa provocação arquitetônica, eu digo, né? Olha isso, exatamente, né? 2 estilos. Não sei se eu posso falar de estilo. Não, pode, lateral, então. né? É um estilo do moderno com o clássico, né? Então é uma provocação arquitetônica, né? E é um estilo romano. Sim, é um estilo romano, clássico, romano. E esse moderno, você sabe quem é o arquiteto que fez? Tá, depois eu pesquiso aqui e falo. Porque eu não... Tá. O outro ícone arquitetônico da Baixa Áustria é a Galeria de Artes Kunsthalle. Olha que maravilhoso. Que é tem um aqui. estilo. Não. É que tá... Eu não tenho... Que é bem o que a gente está falando, porque ela mistura tradição e modernidade, além dos projetos arquitetônicos mais atuais. O Museu de Caricaturas, o Portão Steiner, que marca a entrada do legado cultural da cidade. É porque na anterior a gente vê um estilo romano misturado com estilo francês. Aqui a gente vê o romano também na fachada, quando eles fazem eles aplicam para mostrar também a imponência do prédio, né? Então, e o Castelo Gozo, que eu também não trouxe uma foto aqui, mas ele é localizado na... Não encontrei o Castelo Gozo, localizado em influência italiana, localizado na praça de Anhochen Market. O castelo é uma das construções medievais de maior destaque no estado. Esse você não visitou, então? Lindíssimo. Não, esse não. E aqui, dentre as construções mais modernas, estão o Landesmuseum, que é um museu estadual, que tem um teto ondulado, logo na entrada principal, o Teatro Festspielhaus, construção de vidro excêntrica, e o palco escultural de arquitetura extravagante. Datada de que ano, Lu, essa construção? Você sabe? Olha, aqui a gente está falando 1500. de 1500. 1500 e pouco. Século XVI. E aí fala de uma... o engraçado é falar que é uma arquitetura mais moderna, né? É muito engraçado falar isso. Pois é, exatamente. Olha só. Maravilhosas as construções.
E aí essa influência toda da Europa quando houve a colonização brasileira, né? Que às vezes a gente mostrar o quanto a gente pensa nisso para a arquitetura brasileira com os colonizadores alemães, italianos, todos eles que vieram, principalmente para o sul do país, né? Da gente ver alguma pitadinha disso aqui no sul Principalmente do Priscila. Brasil, estado de São Paulo, um pouco para baixo, estilo Barroco Minas. A Fernanda. Fernanda morava também enfim, na época que eu morei, Oi, ela morou, Fernanda. grande amiga. Fernanda Hoje está ela no está no Brasil, Brasil. então. Seja bem-vinda, Fer. Espero que você esteja matando a saudade também. Imagina a gente fazer uma excursão num Então, lugar desse, a agora. gente que é apaixonado por essas coisas, né? A ópera, Pois é, nossa. com Não certeza. Mas faltam para lugares você para ver a conhecer. riqueza que se tem, a riqueza arquitetônica que se tem em um país, a Áustria é do tamanho do quê? Do estado de São Paulo, Lu? É um país É, do é, tamanho do nosso estado, a riqueza aproximadamente. arquitetônica que nós temos num país, né? Que dá uma live de 2 horas e tem mais história ainda para contar. E tem mais coisas para Não, contar. Eu vou tentar não, acelerar eu tô aqui. Vou pode falar ficar agora um tranquila, eu pouquinho só tô da brincando assim, que Alta você imagina a Áustria. riqueza que um país do tamanho do estado de São Paulo tem de arquitetura e que a gente quer mostrar cada vez mais coisas, né? Então eu falo assim, a importância desses detalhes que você está trazendo para essa valorização da profissão do arquiteto, mostrar o quanto eles já faziam na antiguidade, então o quanto isso encanta não só turistas, mas, por exemplo, você que morou lá e que pôde vivenciar toda essa arquitetura e se apaixonar, né? É, não só arquitetura, mas é um estilo de vida, É, né? da sociedade em Que si, né? Como influencia. você falou, aqueles prédios provocativos que depois eles vão sendo inseridos nessa cultura história, nessa história antiga da cidade, né? Mas ao mesmo tempo ela vai se modernizando, ela vai crescendo, mas ela cresce com essa sociedade atual, ela se habituando ao antigo e ao novo e cuidando também do patrimônio, né? Cuidando desse E ao patrimônio moderno. cultural. Ai, a Sim. Jéssica Sempre Carbone aqui, ó, tá respeitando falando que são muito. lindas as fotos. Né? Oi, meu amor, você quer participar da live? Mãe já tá em 2 horas aqui de live. A conexão da Lu ficou um pouco ruim. Vamos ver se ela volta, se a live. Se nós estamos na Áustria, falando da Áustria. Infelizmente caiu. Vamos ver se eu consigo chamar aqui a Lu de novo. Conexão lá. Eu acho que a Lu não vai conseguir voltar, gente. Eu vou ter que encerrar essa lá no IGTV, aqui do Instagram, a primeira parte da live. A gente falou tanta coisa aqui maravilhosa. E eu vou conversar com a Lu depois, vou ver, porque infelizmente a live já durou quase 2 horas. E eu agradeço todos vocês que estiveram aqui até agora. Vocês podem assistir, que vai estar gravado aqui no IGTV. E amanhã eu tenho a querida Jéssica Carbone.